Olá, tudo bem? Muito bem-vindo ao canal. Sou o professor Felipe Costa, professor de Física. Se você não acompanha a gente ainda, se inscreve no canal que estamos comentando vários problemas interessantes de Física, ok? Então, vamos lá. O problema de hoje é um problema relacionado à interferência. Então, eu vou fazer uma base para você compreender esse problema melhor, ok? Imagine duas ondas, eu vou escrever aqui duas ondas, tá bom? Considere duas funções, por exemplo, y1, uma onda então depende de x e de t, seria, por exemplo, a seno de kx menos ômega t mais φ01. Considere uma outra, ok? Eu vou considerar essas ondas no mesmo local, ou seja, uma superposição delas. Eu vou superpor essas ondas, vou utilizar o princípio da superposição para explicar a ideia da interferência. O que a gente vai fazer aqui? Inicialmente, para simplificar minha vida, eu vou considerar aqui o φ com o seno, o φ02 menos o φ01, beleza? Eu posso fazer essa troca para simplificar minhas contas, de modo que fique y1 igual a... Ok, feito isso, eu vou utilizar o princípio da superposição. Eu vou somar essas duas equações aqui. Então vai ficar o seguinte: y de x de t é igual a y1 mais y2. Ok, então vou escrevê-las aqui. Y vai ficar A legal. Galera, isso aqui é uma soma de senos. Imagine que eu posso chamar, por exemplo, isso aqui de A e isso aqui de B. Perceba que a soma seno de A mais seno de B, isso aqui é igual a 2 vezes seno de A mais B dividido por 2, que multiplica cosseno de A menos B dividido por 2, ok? Então, vamos seguir adiante. Vai ficar esse termo mais esse termo, então 2 vezes kx menos 2 vezes ômega t mais φ divididos por 2, cosseno de... é a subtração. Então esse cancela com esse, vai ficar somente φ sobre 2. Legal. Organizando isso aqui, galera, eu posso dividir aqui por 2 e simplificar, de modo que vai ficar assim, Legal. E essa equação, ela traz o que de interessante pra gente? Observe que ela é uma equação de onda, tá bom? Aqui eu tenho duas ondas progressivas. Essas ondas, elas são progressivas, elas estão indo para a direita. E aqui vai ser minha amplitude resultante. É basicamente a mesma equação daquela. Basta você se atentar para esse trecho aqui, Esse trecho aqui, ele corresponde à sua amplitude resultante. E como é que a gente pode caracterizar essa amplitude resultante? Eu vou apagar aqui para utilizar melhor esse espaço. Veja, a minha amplitude resultante, ela vale 2 vezes A vezes cosseno de φ sobre 2. Então eu vou fazer alguns testes aqui para você observar o que acontece com respeito à diferença de fase delas, que é o meu φ aqui, Se o φ ele for igual a zero, isso quer dizer que você vai ter o cosseno de zero, que é igual a 1. O que significa o φ igual a zero? Que elas estão em fase. Eu não tenho diferença de fase entre elas, ou seja, as duas começam subindo. Então isso quer dizer que se aqui eu tenho 1, o resultado vai ser 2A. A minha amplitude resultante corresponde a 2A. Você tem uma interferência construtiva. Nesse caso aqui, minha interferência, ela é construtiva. E eu posso generalizar isso daqui, Eu posso escrever que o φ ele pode ser igual a 0, a 2π, a 4π, a vários valores. Ou seja, o φ é igual a 2nπ, onde n é igual a 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Ok, sempre que eu tiver essa configuração aqui, eu vou ter uma interferência construtiva, legal? Agora, se o meu φ ele for igual a π radianos, ou seja, eles tiverem uma diferença de 180 graus, o que significa isso, Felipe? Uma começa subindo e a outra começa descendo. Elas estão, por exemplo, em inversão de fase, beleza? Então observe que você vai ter o cosseno de, quando eu substituir aqui, vai ficar π sobre 2. Cosseno de π sobre 2 é 0. Vou escrever aqui,
π sobre 2 é zero. Ou seja, a minha amplitude resultante é nula, é zero. Ou seja, você tem aí uma interferência que ela é destrutiva. Vamos generalizar. Isso serve para π, 3π, 5π, ou seja, os valores ímpares. Φ é igual a 2n mais 1 vezes π. Para n igual a 0, 1, 2, 3, assim para diante. Ó. Perceba que se n for igual a 0, temos aqui π. Se n for igual a 1, temos aqui ó, 2 mais 1, 3, 3π. Se n for igual a 2, 4, seria 5π. Então está aqui a nossa interferência devido à diferença de fase entre essas ondas. Ok? Legal. O que mais eu posso comentar aqui com você? Essa expressãozinha que eu encontrei aqui foi através de uma soma algébrica. Eu utilizei um artifício de uma trigonometria. Mas o interessante aqui é você aplicar a ideia dos fasores. O que é um fasor? Fasor é um vetor girante. Então, para simplificar a nossa vida, eu vou fazer o seguinte com você. Ó. Eu vou escrever aqui, ó, fasores. E sendo bem objetivo na nossa aplicação, você tem aqui o diagrama. O diagrama ele está bem aqui. Você vai ter cá, ó, o A1 e para cá você tem o A2, onde essa angulação aqui eu vou chamar de φ01, beleza? E essa angulação aqui eu vou chamar de φ02. Esse ângulo aqui entre eles eu vou chamar de φ. Como é que você calcula a resultante então entre esses dois vetores? Vetores nesse instante. Então, basta aplicar a regra do paralelogramo, ok? Você tem aqui o seu A resultante. Como é que ficaria o nosso A resultante? Vamos aqui, ó, A resultante ao quadrado é igual a A1 ao quadrado mais A2 ao quadrado mais 2 vezes A1 vezes A2 vezes cosseno do ângulo entre eles. Tranquilo? Se o A1 for igual ao A2, se A1 é igual a A2, eu vou chamar de A. Então essa minha conta fica A resultante ao quadrado igual a ao quadrado mais A ao quadrado, é 2A ao quadrado, mais 2A ao quadrado cosseno de φ. Note que você pode colocar aqui ó, o A em evidência e colocar raiz, de modo que multiplica a raiz quadrada de 2, 1 mais cosseno de φ. Legal, essa expressão aqui ela é basicamente a mesma que encontramos anteriormente. Aí você pensa, não Felipe, é diferente, aqui tem um 2 na frente, aqui tem cosseno de φ sobre 2. Bem, aqui é só um passo trigonométrico que você precisa escrever. Aqui basta você escrever que 1 mais cosseno de φ é igual a 2 vezes cosseno ao quadrado de φ sobre 2. Se você substituir 1 mais cosseno de φ aqui por isso, você chega na mesma expressão. Então faça um teste. Para φ igual a 0, vamos substituir aqui o φ igual a 0, cosseno de 0 é igual a 1. 1 mais 1, 2. 2 vezes 2, 4. Raiz de 4, 2. Então o A resultante, ele está dando 2A. Agora, para o φ igual a π, cosseno de π menos 1. Menos 1 mais 1, 0. Ou seja, esse resultado todo ele é zerado. O que condiz justamente com o que a gente estava fazendo antes. Então a ideia de você utilizar fasores é muito mais prática. Eu poderia fazer para n, para 3, para 4, e aí você ia montando esse diagrama aqui, ó, ia calcular o resultante dele. É muito mais simples e ajuda bastante a gente em problemas, ok? Para continuar, eu vou fazer só mais um detalhe aqui, já que eu falei da diferença de fase, eu vou te falar também da diferença de caminho. Como é que aconteceria essa configuração na diferença de caminho? Eu vou apagar aqui. Pronto, imagine essa configuração. Então eu vou escrever a função para cada uma delas, tá bom? Agora perceba que os caminhos eles são diferentes. Então vai ficar assim, ó. y1 Então, esse daqui vai ser o que eu vou chamar de φ1 e isso daqui vai ser o que eu vou chamar de φ2. Como é que a gente calcula a diferença de fase? É K vezes a diferença de caminho.
Então aqui vai ficar 2π sobre lambda vezes ΔΦ seria φ2 menos φ1, ok? Aí vai ficar aqui então, ó, x2 menos x1. Eu vou fazer a situação em que elas estão em fase. Para ficar isso aqui, eu precisaria que esses termos eles se cancelassem. Ou seja, φ02 é igual a φ01. φ02 é igual a φ01. Então isso quer dizer que eles estão em fase, ok? Se eles estão em fase, então quais seriam as nossas configurações? Eu vou colocar duas situações para gente. O ΔΦ, por exemplo, para uma interferência construtiva, ele corresponde a 2nπ. Então ficaria aqui, ó, 2nπ é igual a 2π sobre lambda vezes x2 menos x1, que vai ser a diferença de caminho, beleza? Simplificando aqui, ó, esse termo aqui com esse, então você percebe aí, ó, que 2n sobre lambda, 2n vezes lambda sobre 2 é igual a x2 menos x1. E o n aí ele é aquele valor que corresponde a 0, 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui é para uma interferência construtiva. Legal, Felipe. Então tá aqui para interferência construtiva. Para destrutiva, vamos lá, vamos pegar esse φ aqui. Então ficaria 2n mais 1 vezes π é igual a 2π sobre lambda x2 menos x1. Agora simplificando aqui, esse cara aqui vai embora com esse. O nosso resultado corresponde a 2n mais 1 vezes lambda sobre 2 é igual a x2 menos x1. Esse caso aqui já é para uma interferência destrutiva. Eu fiz meio apertado aqui, mas são dois casos, tá bom? Aqui é o caso de construtiva, aqui é o caso de destrutiva. Observe que aqui você pode dizer que essa interferência ela é construtiva ou destrutiva devido à diferença de fase entre elas ou devido à diferença de caminho. Felipe, e se elas não tivessem em fase? Se elas não tivessem em fase, o φ01 não seria igual ao φ02. A diferença deles seria igual a π, ok? Se eles estiverem defasados π, esses valores aqui, eles são trocados. Você vai utilizar esse valor para interferência destrutiva e esse valor aqui seria para interferência construtiva. Então observe se eles estão em fase ou diferença de fase. Mais um detalhe, vou comentar com você. Encontramos aqui o nosso valor da amplitude, né? A amplitude resultante, eu vou escrever como A ao quadrado, ela vale A1 ao quadrado mais A2 ao quadrado. Lembre-se que isso é para duas ondas, tá bom? Mais duas vezes A1 vezes A2 vezes o cosseno do ângulo. Mas perceba que a intensidade ela é proporcional à amplitude ao quadrado. A intensidade é proporcional à amplitude ao quadrado. Isso quer dizer que aqui vai ficar a minha intensidade resultante, aqui seria o meu I1, aqui seria o meu I2, mais duas vezes raiz de I1 vezes I2 vezes o cosseno de φ, beleza? Então aqui eu encontrei a expressão da minha intensidade. Note que se o φ ele for igual a zero, a minha intensidade ela vai ser o que? Aqui é 1. Então é o valor máximo que ela adquire. Perceba que o I vai ficar raiz quadrada de I1 mais raiz quadrada de I2, isso ao quadrado. Isso daqui é o meu valor máximo, ok? Agora, se elas estiverem defasadas, se a diferença de fase for igual a π, por exemplo, então você vai encontrar a intensidade mínima. Supondo que I1 seja maior que I2, então a raiz de I1 menos raiz de I2, isso aqui ao quadrado, ok? Resultado interessante pra gente pode ser também essa razão. Essa razão, ela vale I máximo dividido pelo I mínimo com o seno raiz de 1 mais raiz de 2 ao quadrado dividido por raiz de 1 menos raiz de 2 ao quadrado. Se você relacionar com a amplitude, vai ficar A1 menos A2, isso ao quadrado. Posso escrever logo todo mundo aqui ao quadrado, mas vou deixar assim. Pode ser útil também essa expressãozinha. E fazendo, se I1 é igual a I2, que é igual a I0, então vou poder encontrar que o meu I fica dessa expressão, ó, 2I0
mais 2i0 cosseno de φ. Então I é igual a 2i0 que multiplica 1 mais cosseno de φ. Então I vai ficar 2i0 que multiplica, bem aqui fica 2 vezes cosseno ao quadrado de φ sobre 2. Então a minha intensidade vai ficar 4i0 cosseno ao quadrado de φ sobre 2. Galera, essa intensidade aqui, ela corresponde à minha intensidade o quê? Seria o meu máximo, né? O meu valor máximo corresponde a 4i0. Por quê, Felipe? Porque veja, se elas forem iguais, esse φ aqui, ele vai ser 0. Se esse φ for 0, esse valor aqui ele corresponde a quanto? A 1. Então o valor da minha intensidade vai ser o máximo e vai ser 4i0. Se eles forem diferentes, eu posso montar um gráfico aqui para você, ó. Vou fazer um gráficozinho nesse espaçozinho aqui mesmo, ó. Como é que seria esse gráfico? Esse gráfico vai ficar assim, ó, gráfico da intensidade dividido em função do φ. Começa aqui. Então aqui você teria 0, aqui seria π, aqui você vai ter 2π, aqui você vai ter 3π, aqui é o meu I máximo e bem aqui é o meu I mínimo. Isso não para eles iguais, mas isso para essa configuração aqui que eu tenho, beleza? É esse gráficozinho aqui. Bom, então feito isso, podemos ir para a nossa situaçãozinha, para o nosso problema. Vamos lá. Bem, galera, então o problema é esse. Perceba que você tem aqui, ó, um alto-falante, 2, 3 e nesse ponto eu quero uma interferência destrutiva. Eu poderia escrever que esse alto-falante possui uma função 1, esse aqui uma função 2, esse aqui uma função 3, cada um é y, e fazer simplesmente a superposição. Então y de x de t vai ficar y1 de x de t mais y2 de x de t mais y3 de x de t. Porém, isso aqui vai dar uma equação grande, uma trigonometria chata. É muito mais interessante a gente utilizar a ideia dos fasores para resolver esse problema. Então vamos lá. Você vai ter 3 fasores aí. Você tem uma interferência destrutiva e eles têm mesma amplitude. Que figura geométrica aparece nessa configuração? Bem, então você vai ter, ó, um fasor para cá, outro fasor para cá e outro fasor para cá. Opa, você retornou para o mesmo ponto. Lembra a regra do polígono fechado? Se eu me desloco para cá e para cá e para cá, a resultante é 0, a resultante é nula, tá bom? Então, aqui você teria uma amplitude A, aqui uma amplitude A, aqui uma amplitude A. Felipe, isso serve para quê? Para identificar que se aqui é A, esse ângulo aqui, nesse triângulo, é de 60 graus. Consequentemente, o valor que a gente encontra aqui, da diferença entre eles, é o quê? Corresponde a 120. Então, bem aqui vai ficar, ó, 120 graus. Daí você já pode escrever o seguinte: essa é a diferença de fase entre eles e ela é a mesma. Então ΔΦ vai ficar igual a K ΔX. Quem vai ser o ΔΦ? Vai ser 120. 120 corresponde a 2π sobre 3 igual a K, que é 2π sobre lambda vezes ΔX. Como é que a gente acha o ΔX? Bem, imagina aqui o seguinte, ó. Bem aqui vai ser 90 graus. Então essa aqui é a minha diferença de caminho, ok? Ele está muito longe, é citado na questão. Então, um vem para cá e o outro vem para cá. A diferença de caminho, eu vou colocar aqui, ó. Esse é meu ΔX e o comprimento de onda é lambda. Qual relação trigonométrica eu posso usar nesse triângulo aqui para relacionar ΔX com L? Cosseno, né? O cosseno de alfa vai ser igual a ΔX sobre L. Então, eu vou escrever aqui, ó. Se o cosseno de alfa é ΔX dividido por L, então ΔX é igual a L cosseno de alfa. Então aqui vai ficar L vezes cosseno de alfa. Daí eu posso simplesmente, ó, simplificar esse termo com esse. Então encontramos aí que o L, a distância mínima, vai corresponder a dividido por 3 cosseno de alfa. E essa daqui é a resposta do nosso problema. Veja que é uma solução muito bacana, muito interessante, utilizando a ideia dos fasores, tá bom? Felipe, como é que eu iria pensar nisso? Quando você começa a resolver mais questões de fasores, as ideias elas vão aparecendo, elas vão surgindo, beleza? Você vai ficar mais craque aí com essas ideias e vai ser mais simples de você resolver. Tá aqui, ajeitando o triângulozinho aqui só para ficar bonitinho, 60, 60, 60, que é 120.
Se você curtiu a questão, dá um like aí, ajuda a compartilhar. Muito obrigado por assistir o vídeo, um abraço e até a próxima.